Boa noite a todos. Nesses dias turbulentos que estamos vivendo, o Estado democrático de direito garante para todos nós, brasileiros, desde o presidente da República até o mais simples cidadão, o respeito e o cumprimento das normas dos direitos fundamentais de cada um de nós. E isso que eu acabei de dizer tem tudo a ver com o nosso tema que vamos estudar hoje, que é a progressão da legislação humana. E eu não combinei com o Clóvis, mas ele colocou sobre Deus, o que é Deus, e ele já adiantou um pouquinho do que eu ia falar, porque nós vamos falar também o que Deus tem a ver com o progresso da legislação humana, né? Que ele está totalmente envolvido, como Deus está em tudo, ele também está no nosso direito. Então, o nosso tema de hoje é progresso da legislação humana. Nós vamos ver as questões de 794 a 797 e que estão contidas no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, capítulo esse da Lei do Progresso. Nós já vimos nas semanas anteriores os itens Estado de Natureza, vimos o item Marcha do Progresso, vimos também povos degenerados, vimos a semana passada civilização e hoje então nós veremos o progresso da legislação humana, tá? E na trajetória da humanidade, como o slide mostrou para nós percebemos que desde a pré-história houve uma necessidade de implantar-se regras para a convivência em grupo. Logo que os homens saíram dos arredores das suas cavernas, formando assim os primeiros grupos e as primeiras famílias, eles aprenderam a pescar, aprenderam a agricultura para seu sustento, e eles também começaram a fixar território, porque eles viviam como nômades até então. E começaram assim a formar os primeiros costumes e crenças. E muitas dessas crenças, como nós vimos no slide, eram ligadas aos fenômenos da natureza. Então, eles achavam que o vento era um deus, o sol era um deus, os animais eram deuses. E eles nomeavam um líder para aquele grupo, para aquele clã, e esse líder era quem ditava as regras para a convivência daquele grupo, né? Essas regras ou leis não davam direito algum ao povo, elas só determinavam deveres. E como esses povos acreditavam que seus líderes tinham capacidade de interpretar as ordens dos deuses, o temor era muito grande de que essas divindades se voltassem contra eles. A gente também viu isso no slide, né? O temor da ira desses deuses era muito grande. Então, com isso, eles pegavam o fraco, né, daquele povo ignorante e amedrontava, e com isso eles determinavam o que era melhor para eles, para os líderes, lógico, né? Mas, com o surgimento da escrita na Mesopotâmia, apareceu o primeiro código escrito que se tem notícia, o Código de Hammurabi. Tá? O Código de Hammurabi, ele apareceu mais ou menos, aproximadamente, 1700 anos antes de Cristo.
e foi talhado numa numa rocha grande de diorito. E ele continha 282 artigos, ou 282 leis. Hammurabi foi o 6º soberano da dinastia dos reis babilônicos. E o reinado de Hammurabi durou mais de 40 anos. E apesar dele ter feito grandes conquistas militares, ele não é lembrado por isso. Ele é lembrado mais pela interpretação que ele tinha de justiça. Porque a justiça dele visava dar uma organização melhor para aquela civilização. Ele também tentou instituir o culto a um Deus único, como forma de unificar as diversas crenças e as diversas religiões dos seus súditos. Mas ele não foi bem sucedido. Então, ele estabeleceu que o Deus Sol deveria ser adorado por todos. Ou seja, continuaram lá acreditando em vários deuses, mas o Deus Sol, ele obrigou que fosse adorado por todos. A lei de Talião, ela pode ser resumida nisso: olho por olho e dente por dente. E ela foi aplicada nesse código. Isto quer dizer que todo crime cometido teria uma punição correspondente ao delito. Então, isso, para muita gente, vai ser novidade, porque acreditava-se que essa lei surgiu com Moisés. Não, ela já veio antes, ela é do Código de Hammurabi. E antes desse código, dessa lei, né, a vítima podia realizar a vingança pessoalmente e da maneira que bem entendesse. Com a lei de Talião, a pena deveria ser proporcional ao crime e executada por uma instituição específica. Ou seja, ajustou-se a lei, ajustou-se a justiça. A justiça passa a ser feita por uma entidade competente, ou para o rei, ou para um líder político, né? E sai das mãos das pessoas. Então, extingue-se, né, a vingança com as próprias mãos. Então, tem um problema, esse código. Ele, apesar de determinar as punições relativas ao crime, elas não eram iguais para todas as pessoas. Ela fazia distinção entre os grupos da sociedade. Dependia se o indivíduo era livre ou se ele era escravo, se ele era servo, se ele era homem ou mulher. Então, dependendo da posição social dele naquela sociedade, é que era aplicada a pena. Então, a gente vê que não era lá muito justo, né? Então, mas Kardec faz um comentário disso na questão 795, dizendo para a gente, os espíritos dizendo a Kardec, né? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. Então, aí os espíritos já estão instruindo a gente de que realmente eles faziam as leis, se bem que hoje a coisa não está muito diferente, né? E dentre das esquisitices que continham nesse código, foi encontrada uma lei que ditava, veja bem, o afogamento do cervejeiro em sua própria bebida, se fosse constatada que a bebida dele era ruim. Veja bem, em tanta coisa, né, vai botar, se a cerveja for ruim, afoga o cervejeiro na bebida que ele fez. Mas vamos lá, a humanidade foi caminhando no seu processo de crescimento e passados 3 séculos, por volta de 1400 antes de Cristo, vem
Moisés. E Moisés chega e apresenta as suas leis mosaicas. E boa parte dessas leis estabelecidas por ele foram baseadas no Código de Hammurabi, mas com alguns avanços marcantes. O principal é o culto a um Deus único. Porém, esse Deus de Moisés era bravo. Tinha uma ira e se voltava contra o povo de uma forma que, olha, era tenebroso. Basta a gente ler o Antigo Testamento e a gente tem medo daquele Deus, né? Mas Moisés tinha que estabelecer um código de leis severas para manter, pelo temor, um povo que era turbulento e indisciplinado. Só assim ele conseguiria manter os abusos, né? Ou seja, combater os abusos e os preconceitos que foram enraizados no período de servidão no Egito. Então, para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso de moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. E Moisés, como médium extraordinário que foi, realizou grandes feitos diante dos seus irmãos e companheiros maravilhados. Foi quando, então, recebeu dos emissários do Cristo, no Monte Sinai, o Decálogo. E olhe a importância do Decálogo. Até hoje, ele representa a base de toda a justiça do mundo. Kardec nos ensina que a lei mosaica tem duas partes distintas. Uma que representa a lei de Deus, que foi a promulgada no Monte Sinai. E a outra, a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés, que está no Pentateuco, também chamado de Torá pelos hebreus. O Pentateuco de Moisés é composto de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, nós podemos constatar que à medida que a humanidade progride, as leis também avançam. E de tempos em tempos reencarnam espíritos de ordem mais elevada para criar novas leis e levar a humanidade ao progresso moral. Séculos depois de Moisés, vem Jesus. E é interessante observar que Jesus posicionou-se claramente a favor do Código Legal Mosaico, pois disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus, personificando a segunda e maior das revelações, porque a primeira foi Moisés, encarnou no orbe terrestre justamente quando a humanidade já estava em condições de ouvir o que o doce Nazareno tinha a ensinar. Jesus refez vários conceitos da lei mosaica e sintetizou o Decálogo em 2 mandamentos: o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus, o modelo e guia de nossas vidas, veio nos ensinar o significado profundo do amor
Mas não foi apenas um teórico. Viveu o amor na sua plenitude, mostrando o que devemos fazer para o próximo e, ao executarmos, realizar como se estivéssemos fazendo para nós mesmos. Ele não só cumpriu as leis, como as vivenciou, mas rejeitou com veemência as ordenanças humanas e as obrigações impostas apenas pela tradição judaica e que constavam na lei, como no caso da mulher adúltera, né? Onde os escribas e fariseus trouxeram para Jesus uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram para o mestre: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar, porque se ele fosse contra a lei, o acusariam. Mas Jesus disse-lhes, aquela famosa frase que todos nós conhecemos: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E Jesus disse para a mulher: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém. Ninguém me condenou, Senhor. E ele disse então a ela: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, as leis humanas são imperfeitas e são mutáveis. Jesus ensinou isso para a gente. Como imperfeitos são os homens que fazem essas leis. É por isso que se torna impensável em nossos dias apedrejar uma mulher em adultério. No entanto, né, mudou-se a forma de puni-las, né? Hoje não se apedreja, mas grava-se um vídeo e coloca-se na internet, né, para denegrir a imagem da mulher. E para isso, a legislação brasileira também está avançando e criando punição para esses crimes virtuais. Então, as leis divinas, ao contrário das leis humanas, elas são perfeitas e imutáveis. E o aprendizado da lei de Deus ocorre em nós dentro de um momento preciso do nosso processo evolutivo. Nesse sentido, disse Paulo de Tarso: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora, vem o quê? Eu não consigo ler. Agora, vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Então, diferente das leis humanas, são as leis divinas. E as leis humanas, que são mutáveis e imperfeitas, lá está. As leis humanas, mutáveis e imperfeitas. As leis divinas, eternas, imutáveis e perfeitas.
Talvez nós ainda não tenhamos nos atentado para as leis divinas, mas elas regem e mantêm em harmonia todo o universo. Desde que o ser humano iniciou sua aventura na Terra, essas leis naturais já estavam estabelecidas pelo Criador de tudo. Elas foram descortinadas, mas não inventadas pelo homem. A lei de gravitação universal, por exemplo, que faz os planetas permanecerem em suas órbitas. A lei de reprodução, que possibilita a perpetuação dos seres vivos. A lei do trabalho, que nos mostra que o trabalho é uma necessidade para a evolução e o progresso da humanidade. A lei de sociedade, provando que o contato social é uma das maiores riquezas da nossa existência. Enfim, as leis naturais ou divinas são inúmeras e muitas nós só descortinaremos quando tivermos atingido estágios mais avançados de evolução intelecto-moral. Kardec indaga aos espíritos na questão 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Porque Kardec concluiu que bastava o ser humano seguir as leis divinas que ele seria feliz. Então, por que precisa de outras leis? Aí respondem os espíritos. Poderia, se os homens as compreendessem bem, se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem as suas exigências. São-lhes necessárias leis especiais. No entanto, há uma lei divina que, se observada e praticada, causará grande revolução na sociedade. É a lei de justiça, amor e caridade. Quando passarmos a observar essa lei de justiça e amor, não mais tentaremos tecer as frágeis leis humanas de conformidade com nossas conveniências. Em realidade, indivíduos conscientes de seu papel na sociedade não precisarão se guiar por leis, porquanto eles trarão consigo um bom senso que não vai lhes permitir lesar o próximo. Vocês acham que nós necessitamos de leis para defender o consumidor? Se elas existem, é porque em algum momento foi detectado o abuso e as leis vieram para coibir o abuso e colocar a situação em pé de igualdade. Vocês acham que precisamos de uma lei que proteja trabalhadores? De leis para estabelecer cotas em universidades para negros? Sinceramente, você julga ser inerente a uma humanidade desenvolvida moralmente uma lei que transforma o racismo em crime? Ora, essas leis só existem porque somos incapazes de praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Pratiquemos a lei de justiça e amor e, com o passar dos anos, veremos muitas dessas leis humanas ultrapassadas por uma sociedade mais ajustada e consciente do seu papel no mundo. E para encerrar a nossa exposição dessa noite, eu vou deixar para a gente refletir uma frase do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli,
que disse essa frase em 1881. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Que reflitamos sobre isso. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite.